aqui na Pedra Fundamental, o marco inicial da construção da nova capital do Brasil. Ela foi erguida para comemorar o centenário da independência do Brasil, de 7 de setembro de 1822, e o decreto veio 10 dias antes da própria construção. Foi feito tudo muito às pressas, foi chamado um engenheiro conhecido como engenheiro Balduino, que trabalhava como diretor na estação férrea lá em Araguari. Ele organizou tudo para trazer material de construção, cimento, argamassa, as pedras, 10 dias antes. Aí o que aconteceu? Ele conseguia chegar até Ipameri de trem. De Ipameri até aqui, ele teve que vir em caminhão, lombo de burro, cavalo, carroça, carro de boi, para poder conseguir trazer esse material. Conseguiram trazer, eles pousaram em Planaltina. A Pedra Fundamental fica aí a 8 quilômetros da cidade de Planaltina. Conseguiram trazer e escolheram esse local aqui. Aqui é uma serra que eles chamam da Serra da Independência. Aqui tem dois morros. Esse morro que a gente está, que foi escolhido para fixar a pedra, é chamado Morro do Centenário. O morro ao lado é o Morro 7 de Setembro. Eles escolheram esse local porque daqui partiria a nova capital, que tinha sido planejada anteriormente pela Comissão Cruz. A Pedra Fundamental é um obelisco de base quadrada, que tem aproximadamente 3,75 metros, que tem uma placa com os dizeres Estados Unidos do Brasil, que só mudou o nome para a República Federativa Brasileira com a Constituição de 88. Essa daí foi em 1922, ainda na época do presidente Epitácio Pessoa. A arquitetura da Pedra Fundamental diferencia-se muito da arquitetura de Planaltina, porque Planaltina tem uma arquitetura colonial. E aqui é uma arquitetura moderna, que reflete muito a época de 1920. Tem uma curiosidade que a base dela, de acordo com os relatos que nós temos, são 100 blocos de pedra para comemorar esse centenário. Uma outra coisa que a gente quer com esse projeto também é para que você valorize o patrimônio local. Por quê? Quando a Pedra Fundamental foi tombada como patrimônio local, ela tinha uma placa no pé, no sopé do obelisco, que vinha com esse tombamento. E essa placa, lamentavelmente, foi roubada. Um dos motivos desse projeto, a gente repete, vai sempre reforçar, é que conhecendo esse local, conhecendo o seu patrimônio, a gente vai cuidar. Então é importantíssimo que você venha, conheça o Morro do Centenário e observe a vista maravilhosa que a gente tem daqui. Aqui do Morro do Centenário você consegue visualizar toda a cidade de Planaltina. Talvez essa tenha sido a ideia do engenheiro Balduino em escolher o Morro do Centenário, para que tivesse essa grande vista. Daqui você consegue ver a torre digital projetada por Oscar Niemeyer. Um dos motivos também que ele escolheu é porque aqui dá para ver o início do rio São Bartolomeu, que se junta com o Mestre d'Armas e com o rio Pipiripau. A partir da década de 70, em 1971, eles revitalizaram a área da Pedra Fundamental, criando estacionamento, um pequeno bosque e um heliporto. O bosque ele é formado por várias árvores nativas do Cerrado, ingá, baru, tingui, cagaita, várias espécies nativas do Cerrado compõem essa paisagem maravilhosa. E, além do que, a Pedra Fundamental é visitada também por animais e aves daqui do Cerrado. A gente vê os urubus, a gente vê papagaios, araras, siriemas, o carcará, gaviões do Cerrado. Olá pessoal, estamos agora no Morro da Capelinha, onde é encenado um dos maiores espetáculos teatrais a céu aberto do Brasil. Aqui no Morro da Capelinha é encenada a Via Crucis. O que é a Via Crucis? É o maior espetáculo teatral de Brasília. É a encenação da prisão, julgamento, condenação, morte e ressurreição de Jesus. Uma tradição cristã. O que é importante para a gente ver isso aqui? A gente havia falado em algumas atividades que a gente vai fazer sobre patrimônios. E aqui na Via Sacra, aqui no Morro da Capelinha, a gente considera como patrimônio imaterial. O que é esse patrimônio imaterial? São patrimônios, são referências sociais, históricas e culturais, aonde uma determinada comunidade ela se junta para poder realizar algo.
E aqui em Planaltina, há essa realização em conjunto do que a gente chama da Via Sacra. Quando a gente fala em conjunto, não quer dizer que todo mundo de Planaltina encena ou participa, mas é uma parte considerável dessa comunidade que participa da Via Sacra. Essa Via Sacra, ela tem origem ali pelo ano de 1973, aonde o padre Aleixo, que era o padre da paróquia aqui em Planaltina, ele resolve fazer a encenação da Via Sacra. Inicialmente, a Via Sacra, ela acontecia no centro da cidade, né, como em outras paróquias aconteciam, mas resolveram fazer aqui no Morro da Capelinha. Por quê? Como a gente já havia falado e o professor Elias Manuel confirma isso, Planaltina, desde a sua origem, ela tem uma ideia religiosa. E em meados do século XX, 1950, 60, uma família daqui de Planaltina teve sua filha que foi acometida por uma doença. E eles fizeram uma promessa de que se a sua filha ficasse curada, eles construiriam uma capelinha no alto do morro. E isso aconteceu, a filha ficou curada e eles construíram a capelinha. Já em 1973, quando o padre Aleixo resolveu dar continuidade, voltar com a ideia da Via Sacra, ele resolveu fazer aqui no Morro da Capelinha, que já tinha todo um significado. Então, a partir de 1973, a capela que o padre Aleixo dirigia começou a trazer seus fiéis para encenar a Via Sacra. A Via Sacra começou a ter uma proporção muito grande mesmo, pessoal. E aqui, atualmente, ela reúne aproximadamente de 150 mil pessoas assistindo esse espetáculo. Nós estamos aqui no que a gente chama no Palácio de Herodes, aonde Jesus foi crucificado, condenado e crucificado. Temos mais dois outros palácios. O primeiro palácio que vocês vão ver é o Palácio de Caifás, onde ele é preso, depois ele é levado para o Palácio de Pilatos, depois ele vem para esse palácio aqui, que é o Palácio de Herodes. Aqui nesse cenário, que é o Palácio de Herodes, as pessoas vêm e observam todos os atores que ficam aqui. Eles ficam caracterizados com as roupas de romanos, com a roupa da Judéia antiga, com a roupa do período de Jesus. É tudo muito bem produzido. Inclusive, o professor Preto Rezende, ele falava que no início, para poder conseguir fazer as roupas, uma mulher que fazia parte da igreja, para ter a roupa ter aquele aspecto de velho, né, das pessoas que aqui participavam, ela recomendava que a roupa fosse enterrada, o tecido fosse enterrado e eles tiravam aquele tecido depois e sacudiam para poder se vestir. Isso é muito bacana da gente ver, porque a gente percebe que o grupo se organiza com muito tempo antes para poder fazer essa encenação para o público. Uma outra coisa interessante é que o público que aqui vem, eles não veem apenas uma encenação, eles veem como algo que também é religioso, porque a igreja é quem faz tudo isso. São os adeptos da igreja que fazem tudo isso, mas não apenas o pessoal da igreja. Muitas pessoas que vêm aqui, técnicos e atores, nem todos eles pertencem ao catolicismo, muitas vezes nem são cristãos, mas é esse o aspecto interessante dessa encenação. E por que a gente fala de patrimônio material? Justamente por isso, porque ele consegue atrair pessoas das mais diversas religiões. Esse espetáculo, pessoal, eu repito e vou sempre enfatizar, é um dos maiores espetáculos teatrais do Brasil a céu aberto. Já namoraram esse espetáculo para poder ser transmitido pela televisão, em outros lugares, mas o grupo, ele prefere estar aqui com a comunidade, fazendo para a comunidade, e isso traz muita gente para cá. Uma outra coisa bem interessante, são 1.200 técnicos e atores envolvidos nessa produção. É muita gente que está produzindo. Das grandes reclamações e desafios que o pessoal da Via Crucis enfrenta é porque todo ano, apesar de em 1986 essa encenação, esse espetáculo fazer parte do calendário cultural de Brasília, todo ano o grupo tem que ficar tentando conseguir dinheiro para poder fazer o espetáculo. Gente, não é um espetáculo qualquer, é um dos maiores espetáculos que a gente tem em Brasília, que pode levar a propaganda, a visão de Brasília de um outro tipo de Brasília que não é só política. Então, assim, é importante a manutenção de um espetáculo desse, porque reafirma identidades. A gente está aqui, ó, desde 1973 fazendo esse espetáculo, num morro que tem um significado sagrado. Ó, a gente tem um morro que tem um significado sagrado. E essa sacralidade, essa encenação, essa movimentação
não, é o que a gente chama de patrimônio imaterial. Ele não é apenas um palácio, não é apenas um prédio. São pessoas que estão aqui interagindo. Isso é o que a gente chama de imaterialidade. Não dá para pegar a alegria de alguém que vem aqui e vê a encenação. A emoção das pessoas que chegam aqui. Isso é imaterial. É por isso que a gente fala de patrimônio imaterial e é tão importante. Então a gente tem tanto o Morro da Capelinha, a Via Sacra como patrimônio material, quanto o Vale do Amanhecer, que a gente já havia falado. São coisas, são patrimônios que não se pega. A gente pega os palácios, pega os locais, pega a roupa, mas a emoção, a felicidade, a dedicação a gente não pega. E a comunidade participa de tudo isso que a gente está vendo aqui.